Quinto e último tópico da nossa lição, o Israel de Deus. Irmão Joaci, a quem esta epístola é dirigida e de que modo ela envolve todos os que aceitam a Jesus como Senhor? Muito bem. Então, irmão Luzilei, aqui é como o texto diz, né? As 12 tribos de Israel que andam dispersas. As 12 tribos que andam dispersas. E nós vemos que isso se estende para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Eu quero citar esse texto aqui, eu quero ler. Sim. Né? Parece, nós não estamos lendo muitos textos, mas esse aqui eu quero ler. Olha, porque todos quantos fostes batizados em Cristo e já vos revestistes de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui está o segredo. O segredo é ser de Cristo. Ser de Cristo. Só que nós não podemos ter essa parte, ser de Cristo, sem a primeira. Ser batizado nele e nos revestir dele. Então, nós vemos aqui que os discípulos que citamos passaram pelo batismo e pelo revestimento. E eu quero chamar a atenção especificamente para essa palavra revestistes de Cristo. O que é que significa revestir? Então, essa palavra originalmente remete a roupas que usamos, né? E o que é que significa vestir-se de Cristo, então? Então, vestir-se de Cristo significa adotar seus princípios, imitar seu exemplo, aceitar sua orientação, tornar-se semelhante a Ele, despir-se do eu e vestir-se da justiça de Cristo. Interessante que os gregos, eles usavam essa expressão de vestir-se, né? Ele usava lá para Sócrates, para Platão também e outros, né? E o que era que significava? O significado era aceitar ali ser instruídos por eles e seguir seus ensinamentos. Então, para nos vestirmos de Cristo, também devemos fazer o mesmo, né? Aceitarmos sermos instruídos por Cristo e aceitarmos os seus ensinamentos. Muito bem. Muito bem. Agora, próxima pergunta. Que nome a profecia dá ao Israel espiritual do tempo do fim? E como ela descreve a experiência desse povo imediatamente antes do retorno de Jesus? Os 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Então, nós percebemos que essa menção que, inclusive, aparece no livro de Tiago, onde fala de que aquela carta estava endereçada às 12 tribos de Israel, não era, de fato, necessariamente da linhagem de Abraão, mas daqueles que têm a fé manifestada por Abraão, né? Que aí pode ser gentil, pode ser de qualquer canto do mundo e pode ser judeu também. Isso aqui é confirmado. Antes de passarmos para a próxima parte, aqui fala dessa experiência, né? Sim. Porque o Israel espiritual envolve uma conexão com Cristo. E, nesse caso, na nota aqui um pouco acima, fala: o cristianismo cria um forte vínculo de união entre o Senhor e o escravo, entre o rei e o súdito, entre o ministro do evangelho e o degradado pecador, que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Eu estava meditando nessa pequena nota aqui, de 3 linhas, e eu estava procurando exemplos na Bíblia. Aí eu lembrei de Filemon e Onésimo, aquela história, né? Sim. Do Senhor e do seu escravo. Como o Evangelho de Cristo os uniu, né? Se tornou aí parte do Israel de Deus. E esse ponto aqui do rei e do súdito, eu lembrei de Jesus e Dimas, né? Jesus falou assim, eu amo essa passagem, ele disse assim, estarás comigo no paraíso. Aí eu percebendo a sabedoria de Jesus, o amor, o carinho.
ele usou um termo persa, paradeisos, para falar com Dimas, naquele momento, certo? E qual era a promessa de Jesus para Dimas? Que é a mesma promessa para nós. Essa promessa era que um rei persa fazia quando queria honrar um súdito seu. E o que é que Jesus falou com ele? Olha, Dimas, conforme a tradição, o nome, né? Fique tranquilo, você vai andar comigo no meu jardim, lado a lado. Né? Eu e você juntos, nós vamos ali caminhar, vamos conversar juntos, digamos assim, colocar o assunto em dia. Fique tranquilo, descanse. Né? E aí, Dimas recebeu aquela palavra como um bálsamo em sua vida. E citando o estudo adicional, também tem uma experiência que eu achei maravilhosa, era do irmão Howland com um pescador pobre. Você vê, o pescador pobre, lá diz no testemunho, que ele se achava pequeno, lá como Alfeu, né? Se achava pequeno, né? E achava que o irmão Howland era grande, né? Que não dava atenção para ele. Essa experiência me tocou do estudo adicional. É bem que o irmão indicou, né? Sim. Graças a Deus. E a postura do irmão Howland, assim, de humildade, uma postura cristã. O irmão não estava nem indo mais para a igreja. Aí ele vai à casa do irmão, conversa com o irmão. Irmão, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz para você? Qual foi o meu pecado? E o irmão falou, não foi nada, irmão. Por que o irmão não está nem conversando mais comigo? Naquela hora ele se ajoelhou e pediu ao irmão, irmão, me perdoa minhas faltas. E o irmão tentando levantar ele, não, irmão, eu quero que você me perdoe minha falta. O que é que eu fiz contra o irmão? E o irmão, tocado com aquela ação do Howland, falou assim, irmão, eu quero confessar o meu erro. São os meus pensamentos, irmão, minhas imaginações. E se ajoelhou, pediu perdão também e falou, olha, eu vou abandonar esses pensamentos, essas imaginações do meu coração. Né? Então, vemos aí como o Evangelho une, né? O Evangelho transforma as nossas vidas, né? Muito bem. E daí, respondendo essa última parte, como essa profecia descreve a experiência do povo de Deus antes do retorno? Qual que é o que a palavra profética, né, principalmente no testemunho, apresenta como uma descrição desses 144 mil selados de todas as tribos de Israel? Essa experiência de Jesus me chamou muita atenção para aplicar aqui, na verdade, né? Sim. Porque, por exemplo, o que é que nós devemos fazer para caminhar com Cristo no paraíso? Então, precisamos ter essa experiência hoje, caminhar com Cristo hoje. E é o que diz aqui dos 144 mil, a experiência daqueles que caminharam com Cristo aqui, ouviram a sua voz e seus ensinamentos. Aqui a nota diz assim, logo ouvimos a voz de Deus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Agora eu pergunto, irmão Lucilei e os estimados amigos e irmãos, como alguém vai reconhecer e entender a voz de alguém se nunca tiver ouvido? Como? Então aqui mostra que eles já tinham ouvido a voz de Deus, a voz de Jesus e colocado em prática. Ao passo aqui que os ímpios pensaram que fosse um trovão ou um terremoto. Eles não entenderam porque não tiveram a experiência anterior. E na segunda parte da nota, fala que os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Olha essa união, a união conseguida através da experiência com Cristo. Tinha o nome de Deus e da Nova Jerusalém na fronte, e também aqui fala de uma gloriosa estrela com o nome de Jesus. Isso significa que eles receberam o caráter de Deus, né? Eles foram selados com o selo do Deus vivo, o Santo Sábado. É por isso que aqui eles têm o nome de Deus e de Jesus. E ainda tem mais alguns aspectos aqui que podemos considerar para fecharmos. Aqui nós estamos falando de um momento de angústia, de perseguição dos santos. E aqui no final diz assim, foi então que a sinagoga de Satanás entendeu que Deus nos amava, ao povo que lavava
os pés uns dos outros e cumprimentavam os irmãos com um ósculo santo. Em seguida, adoraram aos nossos pés. Então, aqui fala de um povo que participa da comunhão, da Santa Ceia, que lava os pés uns dos outros, a comunhão da humildade, que cumprimenta com o ósculo santo, e muitas vezes isso tem sido abandonado, né? E também fala aqui da experiência daqueles que vão encontrar com Cristo para Jesus cumprir a promessa, né? Que a promessa de tomar a Santa Ceia junto, né? Com os salvos, conosco, né? Pela graça de Deus. Muito bem. Então, assim, nós estamos chegando ao final dessa lição. Gostaria de pedir ao irmão Joaci se tem palavras finais, palavras de apelo a todos aqueles que estiveram acompanhando esse estudo conosco. Tem um texto no Espírito de Profecia que diz o seguinte, que nós devemos lutar com todas as nossas forças para fazer parte dos 144 mil. Então, com essas palavras eu quero encerrar, que eu e você possamos caminhar com Cristo aqui na nossa jornada e para continuarmos juntamente com Ele, porque está escrito assim, que Ele segue o Cordeiro aonde quer que vá. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isto. Amém.